Livro do profeta Isaías. Hoje, excepcionalmente, faremos a exposição desta porção de Isaías. Nesta manhã, focaremos particularmente no versículo de número 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. E à noite, nós teremos a continuação da exposição deste capítulo. Excepcionalmente, faremos a exposição deste conteúdo a partir da próxima semana, no próximo domingo, se Deus permitir, nós voltaremos nossos olhos para Êxodo e Atos dos Apóstolos, dando continuidade às nossas pregações. Isaías, capítulo 6, verso de número 1, nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso bendito Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que está aberta para ser exposta. Rogo a ti, Senhor, que sejas gracioso comigo, que me uses para o louvor da glória do teu nome, usando-me na exposição desta breve porção da tua palavra. Ensina-nos a doutrina revelada aqui e enche nossos corações com a tua verdade. Fala ao coração do teu povo, Senhor, é o que te peço. Em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é apenas em nossa nação, o Brasil, mas certamente em todas as nações deste mundo criado por Deus. Certamente, não somente aqui, mas em todo o mundo, existe algo que pode brotar no coração dos homens. Não somente no coração daqueles que conhecem o Senhor, mas também no coração daqueles que não conhecem, daqueles que conhecem ao Senhor e daqueles que não conhecem ao Senhor, pode brotar um temor, uma desconfiança, um assombro, uma incredulidade indevida, sobretudo quando aparentemente as coisas estão em desgoverno ou quando aparentemente as coisas estão em crise. Quando, por exemplo, nós contemplamos algum tipo de guerra ou conflito acontecendo. Isso toma as pessoas de grande assombro, crises alcançam as pessoas, angústias externas e internas alcançam o coração de crentes e descrentes. Ou quando nós contemplamos uma eleição para se aproximando e isso toma conta do coração de brasileiros, americanos e não importa quem seja. O temor pode tomar conta do nosso coração. Em eleições presidenciais, o coração fica cheio de angústias, sobretudo quando nós contemplamos alguém numa perspectiva ou visão política estranha, contrária à verdade do Senhor, isso começa a nos assombrar. Nós vimos isso aqui nas eleições presidenciais, quando Bolsonaro, noutra oposição a ele, Lula, estavam concorrendo e como isso começou a angustiar a tantos, de ambos os lados. E quando então contemplamos o que não gostaríamos de contemplar, o nosso coração foi tomado em alguns momentos de assombro, de medo, de angústia. E eleições virão em breve. Aqui, em breve, mais ainda, nos Estados Unidos. E nós vemos, aquele cenário político que nos traz algum tipo de angústia, temor e uma certa desconfiança quanto ao destino ou ao futuro da nação em que nós vivemos. Do mesmo modo, quando nós pensamos nas eleições até mesmo municipais, que estão para ser realizadas aqui há pouco, quando nós estaremos, muitos de nós, ali votando em pessoas que haverão ou pelo menos deverão nos representar em nossa cidade, no lugar em que nós moramos.
E isso, muitas vezes, também traz certa angústia e temor. O que essa pessoa haverá de fazer? Que tipo de governo essa pessoa vai exercer? Será que seremos governados ou será que nós continuaremos num tipo de desgoverno absoluto que nos traz angústias e problemas para a nossa própria vida? Quando nós olhamos demais para o cenário que nos cerca, isso realmente pode nos trazer assombro. Quando nós olhamos demais para aquilo que está ao nosso redor, nós podemos entrar em crise de fato, quando nós não contemplamos algo além daquilo que nossos olhos podem contemplar. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, nós contemplamos uma realidade impressionante, sobretudo no capítulo de número 6. Isaías, ele foi um homem chamado por Deus, um homem levantado pelo Senhor como um profeta de Deus para proclamar, para falar da parte de Deus ao povo. Essa era a função do profeta, diferente do sacerdote. O sacerdote, ele era alguém que representava o povo diante de Deus. O profeta era aquele que representava Deus diante do próprio povo. Nós olhamos para a Escritura e nós vemos que Isaías fora chamado por Deus no ano da morte do rei Uzias. Nos diz o texto de Isaías, capítulo 6, verso 1, que nós acabamos de ler. Esse homem chamado Uzias, ele reinou ali em Judá, o reino do sul, por aproximadamente 52 anos. Ele teve um período de corregência com o seu filho Jotão, como ensina 2 Reis 15, versículo 5, mas deixando nuvens de tempestade assírias no horizonte. Ele foi alguém que reinou durante um período em razão do que vai acontecer com ele. Ele não está reinando e tem um tipo de corregência na realidade dele com seu filho Jotão em razão da sua prisão, do seu lugar em que ele teve que ficar reservado, preso em razão da lepra que o acometeu. Esse homem, ele foi um homem que viveu durante um período do seu reino e durante o período em que ele reinou, ele é considerado por muitos como um homem que revelou certa piedade. Ele não foi um rei mau, tão mau como muitos outros que se levantaram para reinar, como, por exemplo, Acais, um homem mau que reinou durante o tempo sobre o povo do Senhor. O Uzias não. Uzias era um homem piedoso. Se você olhar o que diz 2 Crônicas, capítulo 26, verso 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. 2 Crônicas, capítulo 26, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então note que ele era um homem piedoso, ele revelava algum tipo de piedade. O rei Uzias, então, foi um dos melhores reis que governou como seu pai durante, como mencionei, um período de aproximadamente 52 anos, mas, apesar disso, havia ainda cultos sendo prestados a deuses, havia ainda idolatria sob o seu reino. Apesar dele ter sido um homem que viveu piedosamente, ele também foi alguém que fez coisas erradas. Ele cometeu pecado. Ele foi alguém que, em determinada ocasião, ele foi tomado pelo pecado do orgulho. E ele, então, entrou no templo e reivindicou o direito que havia sido dado apenas aos sacerdotes. Ele não poderia assumir mais de um ofício. Ou você era rei na antiga dispensação, ou sacerdote, ou profeta. Alguns, excepcionalmente, assumiam esses ofícios, que apontavam para Cristo, aquele que é profeta, sacerdote e rei. Mas ele, Uzias, não podia usurpar isso para ele. Mas ele tenta usurpar. E acontece algo com ele, como nos ensina ainda 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, orgulho, para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias.
e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então note, o Senhor caiu com fúria sobre ele. O Senhor manifestou um juízo temporal sobre Uzias, porque ele fez algo que não deveria fazer. Apesar de ser um homem piedoso, ele também pecou contra o Senhor. Ele permitiu que o orgulho, que a vaidade, que a soberba, que a altivez tomasse conta do seu próprio coração. Como disse alguém, sob o rei Uzias, Judá recuperou grande parte da glória de Salomão e estava em paz com Israel, sua nação irmã. O povo judeu tinha grandes esperanças de um futuro brilhante, mas agora o rei que eles amavam, como veremos, estava morto, como ensina Isaías capítulo 6, verso 1. As realizações do rei Uzias, contudo, foram um tanto diminuídas pela sua lepra, que foi um julgamento sobre sua ousada tentativa de usurpar os sacerdotes de Deus. Portanto, em Uzias testemunhamos essa estranha união de piedade e apostasia, de vitória e fracasso. Veremos então que esse fracasso surge, os problemas então começam a alcançar aquela nação. Com sua morte surge uma espécie de crise política. Além disso, nações estavam se levantando contra o reino dele, o reino de Judá. Os assírios estavam se levantando. Estavam então passando por uma crise externa e uma crise também interna. Haviam problemas reais, problemas com impostos, problemas com dívidas, problemas de dívidas contraídas com outras nações. E havia também uma crise moral e espiritual alcançando aquela nação. Em razão disso, o Senhor vai levantar Isaías como boca dele para falar sobre o juízo que poderia vir sobre o seu povo. O juízo de Deus sobre o seu povo viria por causa dos seus muitos pecados, como ensina o próprio livro do profeta Isaías, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Eles estavam pecando gravemente contra o Senhor. Eles estavam ali adorando os deuses das nações vizinhas, como ensina também 2 Crônicas, capítulo 28, versos 22 a 24. O povo de Deus havia se afastado do Senhor. Isaías, então, tem de se levantar para falar como boca de Deus ao seu povo. Ele então se levanta, ele é alguém que contempla o que acontecera com aquele homem. Ele olha para um rei que nos seus dias ele conhecera, contudo, o texto nos diz, aquele homem morreu. Mas o texto de Isaías, capítulo 6, irmãos, versículo 1, começa nos dizendo as seguintes palavras. No ano da morte do rei Uzias. Foi exatamente então, no ano em que Uzias, aquele rei piedoso, morreu, que nós encontramos Isaías contemplando algo que é extremamente glorioso. A menção do rei Uzias, no versículo 1, é algo que vai contrastar com a referência a um rei que é revelado aí também no mesmo capítulo, nos primeiros versículos do texto que nós estamos considerando nesta manhã. Mas é interessante que nós contemplamos essa realidade dos problemas, os problemas que surgem ali naquele lugar em que o próprio Isaías está, e enquanto ele contempla a realidade de um rei que se vai, de um rei que morre, ele ali mesmo haverá de ver algo que é tremendamente extraordinário. A terra está em crise, mas o trono no céu nunca jamais esteve vazio. Nunca jamais esteve em descontrole. Deus se revela como aquele que governa absolutamente. O rei Uzias, o texto nos diz, estava morto,
Mas os olhos de Isaías viram aquele que é o verdadeiro rei da nação. Ele viu o soberano sentado em seu próprio trono. Quando foi que ele viu? Como foi que ele viu? O texto nos diz, irmãos, ele teve uma visão. É possível que, em meio à crise que estava acontecendo, ele foi então conduzido, em meio à crise, ao templo. Talvez ele pensasse como seria algo, ou como seria agora o futuro de Judá, como o Império Assírio chegando às fronteiras de Judá e permanecendo e como haveria de ser a própria existência do povo do Senhor. Talvez ele tenha sido levado a contemplar tais coisas e a pensar como as coisas haverão de ser agora, uma vez que o rei Uzias está morto. Mas é interessante que em meio a essa crise, ele vai à casa do Senhor. Ele vai lá, irmãos, provavelmente para buscar a Deus. E quando lá ele está, naquele lugar, no templo, a palavra nos diz que ele tem uma visão. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele tem então a visão. É numa visão, então, que ele contempla o próprio Senhor Deus exaltado. E nós encontramos abundantemente na Escritura essa ideia de visão. Visões são registradas nos profetas canônicos. Isso nós encontramos em Isaías capítulo 6. Nós encontramos isso acontecendo em Jeremias, por exemplo, capítulo 1, verso de número 11. Jeremias, capítulo 1, verso de número 11, quando a palavra do Senhor nos diz assim: veio ainda a palavra do Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira, disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Capítulo 24 de Jeremias, versículo de número 1, a palavra do Senhor ainda nos dirá assim, olha só: fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Nós olhamos para Ezequiel, o capítulo 1 até o capítulo 3, nós encontramos ali a revelação do Senhor apresentando e dando ao próprio profeta uma visão. O mesmo acontece com Daniel, o mesmo acontece com Amós, o mesmo acontece com Zacarias, homens que tiveram uma visão dada pelo próprio Senhor. É como se Isaías ele tivesse sido elevado às cortes celestiais, numa visão. Provavelmente não literalmente, mas numa visão. O Senhor o dá uma visão que extrapola, que transcende a realidade comum ao redor dos homens. E essa visão que o profeta Isaías tem a graça de contemplar vai marcar a sua vida, vai mudar a realidade deste homem e é algo que deve marcar a cada um de nós também. Ouvimos, a palavra nos diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Matthew Henry, comentando esse versículo, ele diz assim: quando sai o espírito dos príncipes e eles tornam ao pó, temos um consolo. O Senhor reinará eternamente, diz o Salmo 146, verso 3, 4 e verso 10. O rei de Israel morre, mas o Deus de Israel ainda vive. Nós devemos aproveitar a mortalidade de homens grandiosos e bons para olhar com os olhos da fé para o Rei eterno e imortal. O rei Uzias morreu sob uma nuvem, pois foi excluído como um leproso até o dia da sua morte. Assim como a vida dos príncipes tem seu final, também a sua glória é frequentemente eclipsada. Mas, assim como Deus é imortal, também a sua glória é eterna. O rei Uzias
pode morrer em um hospital ou em sua própria cama, mas o Rei dos Reis ainda está assentado sobre o seu trono. Que verdade, irmãos, gloriosa nos é apresentada aqui. Apesar dos reis passarem, apesar de homens serem colocados no trono, tirados do trono, apesar de figuras importantes que trouxeram algum tipo de bem, prosperidade para nós em particular ou para toda a nossa nação, nós devemos entender que eles passam e passam como um vento, morrem e desaparecem, voltando ao pó, mas há alguém que continua reinando absoluto. O seu trono é inabalável e o seu trono não tem fim. É justamente isso que o próprio profeta ele começa a contemplar. Essa visão, então, que ele tem do trono, ele contempla lá o soberano Senhor. E a visão de Deus traz à tona o quê? Traz à tona ao próprio Isaías a supremacia de Deus. Traz à tona o senhorio de Deus. Traz à tona a soberania de Deus. O que Isaías vê é um rei exaltado e assentado no seu trono. Ele vê alguém sentado em um trono alto e exaltado, ele nos diz. É interessante porque a visão que ele tem de um soberano é semelhante à visão que nós encontramos também em Apocalipse, capítulo de número 4. É semelhante. Olha lá o que diz Apocalipse, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e dentro do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Estava o Senhor assentado no trono. Muito semelhante. A visão do próprio Isaías. João, ele vê um trono no céu e alguém sentado nele, e ali é Deus reinando, o Senhor em sua absoluta soberania sobre tudo. Os homens passam, os reis passam, os poderosos passam, aqueles que nos governam passam, mas o Senhor é aquele que permanece para sempre. É a declaração do Antigo ao Novo Testamento acerca da realidade daquele que verdadeiramente reina. Mas é interessante nós percebermos que aquilo que é contemplado por Isaías é algo que a palavra do Senhor no Novo Testamento vai nos esclarecer. Quem é que Isaías contempla ali naquela sua visão gloriosa? João Calvino, nas Institutas, ele diz assim: sempre que faz menção da deidade, de modo algum se deve admitir antítese entre o Filho e o Pai, como se o designativo de verdadeiro Deus conviesse somente a este, ou seja, o Pai. Aí ele diz, ora, naturalmente, que o Deus que se manifestou a Isaías, em Isaías capítulo 6, verso 1, foi o Deus verdadeiro e único, o qual, no entanto, João, capítulo 12, verso 41, afirma que era Cristo. Como assim, João Calvino? João Calvino e vários outros teólogos contemplam este texto, olham para o que diz João, capítulo 12, verso 41, e a conclusão inevitável que eles chegam é: aquele que fora contemplado por Isaías
foi o Filho de Deus. Olha o que diz lá, João, capítulo 12, verso de número 41. João, capítulo 12, verso 41. Nessa porção há uma citação do livro do profeta Isaías, capítulo 6, de um modo mais extenso, mas no verso 41 ele diz assim: Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O que disse Isaías? Olha os versos anteriores, verso 37 em diante. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, falando sobre Cristo. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então ele diz: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então Calvino diz, repetindo, ora, naturalmente que o Deus que se manifestou a Isaías, em Isaías 6.1, foi o Deus verdadeiro e único, o qual, no entanto, em João 12.41, afirma que era Cristo. Ele continua, também aquele que testificou pela boca de Isaías, em Isaías 8, verso 14, que haveria de ser aos judeus por pedra de tropeço, era o Deus único, o qual o apóstolo Paulo, em Romanos 9:33, declara ter sido o Cristo. Aquele que proclama por intermédio de Isaías, em Isaías capítulo 43, verso 23, dizendo: assim como eu vivo, diante de mim se dobrará todo joelho, é o Deus único a falar. Todavia, Paulo, em Romanos 14, verso 11, o interpreta como sendo Cristo. Ele vai apresentar várias ocasiões na Escritura em que aquele que é chamado Deus, Senhor, Jeová, Javé, é apontado muitas vezes como sendo o próprio Cristo. Então Isaías, ele contempla o Filho de Deus, ele contempla aquele que é o nosso Salvador. Este Cristo, ele de fato é aquele que reina soberano ali. E não somente ali, mas em todo o mundo hoje. Ele é Senhor de todos, nos diz Atos capítulo 10, verso de número 36. O Salmo 24, que nós cantamos, pergunta: quem é o Rei da Glória? E em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, temos a resposta. 1 Coríntios 2, verso 8, responde que Jesus, Ele é o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Paulo responde: o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que é revelado por Isaías como aquele que rege. Ele é revelado por Isaías como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Ele é rei que reina absoluto. Como vimos e lemos no Salmo de número 97, como veremos no Salmo 98, 99 hoje à noite, no início do culto que nós prestaremos ao nosso Deus. Cristo é revelado como aquele que reina. Isaías o contempla. E ele vai dizer, não somente no verso 1, mas ele vai chamar Cristo ainda de Senhor, Senhor Deus dos exércitos, Javé dos exércitos. Olha o que diz o verso 5 de Isaías capítulo 6. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele está falando sobre o nosso Cristo. Isso revela então Cristo como o Rei Todo-Poderoso, tanto sobre a natureza, como também sobre a história. Então não há ocasião, não há nada, absolutamente nada, sobre o qual o próprio Cristo não reine.
porque Ele é o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Como a Escritura abundantemente fala, como no Salmo 103, versos 19 a 22, como também no livro do próprio profeta Isaías, Isaías 24, verso de número 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. E como é dito por Palmer Robertson, falando sobre o próprio Cristo, ele vai nos dizer o seguinte, escrevendo sobre esta visão gloriosa, ele nos diz assim: as profecias de Isaías apresentam o Senhor em sua posição exaltada como rei, em todas as diferentes seções do livro. Todos os outros reis e soberanos serão trazidos diante do Senhor da aliança para serem julgados, pois ele reina, como lemos agora, no Monte Sião e em Jerusalém. O justo verá o rei em seu esplendor, como aconteceu com Isaías, em Isaías 33, verso de número 17. Pois o Senhor da aliança é juiz, legislador e rei, como ensina o Isaías 33, verso 22. O rei de Jacó, de forma eficaz, apresenta seu caso, em contraste com os ídolos ineficientes e mudos, como ensina Isaías 41, verso 21. E num eco deliberado, a visão inicial de Isaías, que Isaías teve do Senhor em sua santidade, Deus se declara como o Santo, o Criador de Israel e o seu Rei, como ensina Isaías 43, versos 14 e 15. Ele é o Rei de Israel, que tem o céu como o seu trono e a terra como o estrado dos seus pés, como ensina Isaías 44, verso 6 e Isaías 66, verso 1. Por meio então de Isaías, a resolução final da tensão entre o reinado do eterno Senhor sobre Israel e os reis falíveis e temporários da nação, é revelada de forma mais clara do que havia sido entendida anteriormente. A atenção se volta para um rei davídico ideal. Esse tema unifica a primeira seção maior do livro, capítulos 2 a 11. Nos últimos dias, muitas nações irão a Jerusalém para ouvir a palavra do Senhor. Em decorrência disso, será estabelecido um reino de paz de alcance mundial. O rei desse grande império será o descendente prometido de Davi, como manifestação consumada do princípio do Deus conosco. Ele deve ser concebido de forma sobrenatural, deve nascer de uma virgem. Ele fala sobre aquele que é o rei, aquele que se assenta, aquele que reina absoluto sobre tudo. É o descendente de Davi. É aquele que é o Rei da Glória. E como disse ainda um outro teólogo tratando sobre isto, ele diz: Deus é o Rei e Juiz. Ele está pronto a exercer sua prerrogativa real de pronunciar juízo sobre o povo em cujo meio tinha aparecido. Assim como um juiz e os reis se assentavam em seus tronos, assim o Senhor assenta-se no seu. Dessa forma, ele é visto como aquele que já é rei, aplicado ao ato de julgamento. As longas, leves e flutuantes vestes, ou as abas de sua veste, enchiam o espaço do palácio, de modo que ninguém mais poderia estar ali, tamanha sua glória. É um cenário de gloriosa majestade. A nossa atenção é dirigida imediatamente ao Senhor, como aquele que é o único soberano, que pode criar e destruir, e em cujas mãos estão os tempos de todos os homens e de todas as nações. Cristo, reinando sobre o mundo. Então, irmãos, quando os homens se vão, quando aqueles em que nós depositamos algum tipo de confiança se vão, para quem devemos olhar?
enquanto governam, é para Cristo que devemos olhar. E quando desaparecem, é para o próprio Senhor que nós devemos voltar os nossos próprios olhos. Essa visão, ela deve implicar em nós em algum tipo de mudança real. A contemplação, o conhecimento da realidade de que o nosso Senhor, Ele reina, deve mudar a nossa perspectiva. Como escreveu Ian Hamilton, tratando sobre calvinismo experiencial, ele vai dizer que a contemplação do que é revelado em Isaías capítulo 6 deve trazer para nós uma mudança. Ele vai dizer o seguinte, ele diz que, quando ele lembra que a passagem das Escrituras de Isaías capítulo 6 nos confronta mais com o calvinismo experimental, e nenhum texto nos confronta mais com o calvinismo experimental do que Isaías capítulo 6. Isaías, pode-se dizer, já havia sido um profeta por algum tempo, mas aqui ele descreve para nós seu encontro com o Deus vivo que transformou sua vida. Em uma visão, ele viu o Senhor alto e sublime. A Isaías foi dada uma visão do rei, resplandecente em glória, e ele nunca mais foi o mesmo homem. A visão do Deus exaltado, majestoso, soberano, santo, o subjugou e depois moldou sua existência, levando-o a se entregar sem reservas ao serviço de Deus. Este é o calvinismo experiencial, é a descoberta de que Deus é infinitamente glorioso e infinitamente diferente de nós. É uma descoberta forjada pelo Espírito, que nos deixa dizendo com o apóstolo Paulo em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E então ele diz, Isaías destaca os elementos transformadores e fundamentais de seu encontro com o Deus vivo. Primeiro, o profeta de Deus foi confrontado com a glória transcendente do Senhor da aliança. A linguagem quase desafia a explicação. O rei Uzias havia morrido, mas o rei ainda vivia e reinava e governava. Isaías é confrontado com a natureza transitória do homem e o reino eterno de Yahvé, o Senhor da aliança. Estava sendo apresentado ao profeta de Deus o fato de que Deus é tudo. Estava sendo apresentado ao profeta de Deus o fato de que Deus é tudo. Ele é aquele que reina. Cristo, repito, é aquele que reina, apesar dos homens. É Ele que reina hoje, irmãos, sobre nós em particular, como povo do Senhor, sobre a sua igreja, e Ele que reina de modo geral sobre todo o universo, sobre a nossa nação, sobre o estado em que vivemos, sobre a cidade em que nós moramos hoje. É o nosso Senhor. E então, irmãos, se Cristo reina, a razão para nos sentirmos desamparados neste mundo, quando homens que nós imaginamos que poderão nos ajudar a sairmos da condição que nós estamos, não assumem a posição que gostaríamos? Será que nós podemos ficar desamparados ou será que devemos nos sentir assim? Não, irmãos. Se Cristo reina, de forma nenhuma, a não ser que Ele não reine. Mas essa não é a nossa perspectiva. Nós sabemos que Ele reina. Se há Cristo, e se Cristo reina, irmãos, a razão para sermos tomados por desespero, para gritarmos como muitos por aí, ou como é dito, usando as palavras da Escritura, fujamos para os montes. Será que precisamos andar em desespero quando nós contemplamos aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse acontecendo? Quando somos tomados por um aparente desgoverno, de modo nenhum. Por que razão não podemos? Porque nós sabemos que Cristo reina.
E o desespero só tomará conta do nosso coração se nós, de fato, perdermos a contemplação de que o nosso Senhor, Ele está sentado no alto e sublime trono. Se Cristo reina, a razão para termos algum tipo de crise, irmãos, interna? De modo nenhum, irmãos. Nós só ficaremos angustiados, demasiadamente ansiosos e com justiça e de modo correto ficaríamos se Cristo não reinasse. Você poderia ficar assim, com muita angústia, com muito medo, com uma crise profunda, com muita ansiedade, perturbado completamente. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. Em dias de eleição, em quem nós colocamos os nossos olhos? Em dias de eleição, em quem você tem colocado os seus olhos? Em dias de eleição, em quem você tem colocado a sua esperança? Em dias de eleição, onde estão fitos os teus olhos? É assim, irmãos, que nós devemos lidar em qualquer ocasião que nós passarmos, em que formos colocados para decidir na eleição, como é o caso. E muitas vezes temos diante de nós um cenário terrível que pode nos alcançar em razão de homens maus que podem assumir, com a possibilidade de votarmos em alguém que pode de alguma forma trazer algum tipo de bem, alguém que manifesta algum tipo de piedade, alguém que manifesta algum tipo de moralidade, mas que pode ser, semelhantemente a Uzias, alguém que também tem, e é certamente alguém que também tem pés de barro. É alguém que, ainda que confiemos e votemos e confiemos que vai trazer algum tipo de mudança, nós devemos nos recordar que ele pode sofrer quedas terríveis como sofreu o próprio Uzias. E nós devemos estar conscientes de que ainda que nós escolhamos o melhor que nós pudermos escolher, eles não permanecerão para sempre. Por que razão? Porque somente Deus permanece para sempre. Somente Ele é eterno. Somente Ele é aquele que vai reinar para todo sempre. Por essa razão, de modo algum, os nossos olhos e a nossa esperança podem ser depositada em homem algum. A palavra nos diz, Jeremias nos ensina, maldito o homem que confia no homem. E nós não podemos ser como aqueles que confiam no homem, nós somos como aqueles que confiam no Senhor. Então, irmão, lembre-se, independentemente de quem estiver assumindo a posição aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar que seja, em nossa nação como presidente, em nossas cidades como prefeitos, vereadores e tudo mais, nós devemos entender que aquele que está ali, na realidade, reinando, é o Senhor. E se Cristo reina, a razão, irmãos, para termos nossos corações em absoluta paz. Que reino maravilhoso é o reino do nosso Senhor, que governa de modo sábio, justo, ordeiro, todas as coisas, ainda que para nós aparentemente esteja um desgoverno. Se Cristo reina, esperemos e confiemos também nele, pois ele é o Senhor que tem guiado e sustentado todo mundo e não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado, sobretudo o seu cuidado especial com aqueles que são o seu povo. O nosso Senhor, Jesus Cristo, ele reina absoluto sobre tudo. E nós podemos confiar no nosso Deus. Isaías, ele viu, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que o Senhor, irmãos, conceda a todos nós a graça de termos a mesma visão que Isaías teve, a mesma reação que Isaías teve, e que a contemplação do fato de que Deus reina possa impactar a nossa vida de modo que nunca, jamais desconfiemos desse Deus, desse Cristo que reina. Que a contemplação de Cristo nos faça lançar
longe, absolutamente longe, tudo aquilo que nós muitas vezes depositamos a nossa confiança e que a contemplação dele não somente encha o nosso coração de terror e de tremor, mas encha a nossa alma, o nosso coração de absoluto descanso nele. Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado de ti. Nós não estamos desamparados, nunca jamais fomos e nunca jamais seremos pelo Deus que reina sobre nós. A palavra do nosso Senhor nos garante isto. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É o nosso Deus quem diz isso. É Cristo quem garante isto. E nós podemos estar certos de que essa é a realidade que nós experimentamos. Quem é que reina, irmão, sobre nós? Cristo reina sobre nós. E se Cristo reina, nós temos, então, a melhor razão para ficarmos em paz em todo o tempo da nossa vida. Isso deve alegrar o meu e o teu coração hoje e sempre. Cristo reina. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso bendito Deus, louvado seja o Senhor, por sabermos que o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que reina. Os homens passam, morrem, voltam ao pó de onde saíram, mas o teu Filho permanece reinando para sempre. Ó Deus, dá-nos a graça de entendermos isto. E que essa verdade, Senhor, ela possa encontrar morada não somente em nossa mente, mas em nosso coração. De modo que vivamos, ó Deus, segundo aquilo que nós cremos sinceramente. E que alegremente confiemos no Senhor. Que nossos olhos estejam fitos nele. Que toda a nossa esperança esteja única e exclusivamente nele. Dá-nos, ó Deus, esta graça. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa desconfiança no Senhor. Perdoa-nos por muitas vezes confiarmos mais nos homens do que no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a olharmos para Ti e então encontrarmos em Ti todo o conforto que nós precisamos e a absoluta paz que nós só podemos encontrar no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, é o que Te pedimos. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.